Bom dia. Então, sendo hoje o dia 26, é isso mesmo, né? 26 de novembro de 2017, o ano acabando, estamos estudando a doutrina do arrebatamento, que nós aqui, através das Escrituras, temos sinonimizado com a esperança. A grande esperança do crente é encontrar com o Senhor nos ares. Eu não estou esperando resultado de rifa, nem loteria, né? Estou esperando a volta do Senhor. Inclusive tem um vídeo aqui que eu pedi até a Lois, se ela pode autorizar eu colocar essa semana. A Lois? Porque uma semana antes do senhor Fernando Cláudio partir, ele fez a pregação sobre o arrebatamento, mas é lindo demais. No final ele começa a chorar e fala, vou encontrar com meu pai, vou encontrar com a minha mãe, vai ser um encontro. De onde veio o estudo? É uma pregação do Fernando Cláudio. Lá uma semana antes de morrer. Entendi. E ele fala, vou encontrar com meu pai, vou encontrar com a minha mãe, vai ser um dia glorioso. Então já estava meio que... já está, você tem que ver o vídeo, está aqui. Depois eu quero ver. É fantástico. De maneira que esse encontro com o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós podemos sinonimizar, ou é a mesma coisa que a esperança. A viva esperança de 1 Pedro 3, a bem-aventurada ou bendita esperança de Tito 2:13, a tal esperança de 2 Coríntios 3:12, a esperança reservada nos céus de Colossenses 1:5, a melhor ou superior esperança lá de Hebreus 7:19, e assim vai. As Escrituras têm muito a dizer a respeito da doutrina da esperança, da doutrina do arrebatamento, porque essa palavra esperança, que é elpis no grego, esse encontro com a pessoa do Senhor Jesus nos ares, que a gente chama de rápido arrebatamento, ou traslado lá em espanhol, é um momento onde muita coisa se conclui, onde muita coisa se resume. Esse momento tem a ver com a glória. A glória nada mais é do que aquilo que está lá em 1 João 3:3. É nós nos tornarmos semelhantes a Deus, a Jesus Cristo. No momento que nós o virmos como Ele é, seremos semelhantes a Ele. Em 1 Coríntios 15 também, versículo acho que 28, fala que aí quando tiver tudo concretizado, nós, o próprio Cristo ao Pai, seremos todos. Sim, para que Cristo seja tudo, Deus seja tudo em todos. É 1 Coríntios 15. E então essa esperança, ela tem a ver com a glorificação, ela tem que ver com as promessas, ela tem que ver com a premiação, né, do serviço, do fruto produzido, tem a ver com o resgate de algumas coisas, ou seja, é onde a nossa eternidade começa. E nós vimos na semana passada o que a esperança não é. Nós vimos que o mundo tem o seu conceito de esperança. Tem o seu conceito de esperança, mas essa esperança mundana, essa esperança do mundo, ela é muito desbotada, ela é muito gasta, ela é muito inócua, porque ela não se firma em promessas, como a esperança bíblica, a esperança que nós temos, porque nós temos lá em Hebreus 10:23, porque nós sabemos que Deus é totalmente confiável, que Deus é fiel, então a gente pode reter sem vacilar a nossa esperança. Mas a esperança do mundo é uma esperança, é mais uma expectativa, é um desejo que a coisa dê certo. Por não isso existe garantia que vai dar. Na verdade, uma desejo. Enquanto a coisa está acontecendo, a pessoa sem Deus, que não tem esperança, ainda tem expectativa de que alguma coisa, né, uma virada lá no final possa acontecer. Pode acontecer,
Pode não acontecer. Pode ser que o pé do Vitor bata naquela bola, pode ser que não. Na hora que os atleticanos estavam tudo com minha na unha, um pênalti no último segundo. Tinha uma esperança. O Vitor pegava, não é certo. Você tinha certeza que ia pegar? Ninguém tinha. O meu grande desejo era que não pegasse. Eu fiquei até quase meia-noite assistindo aquela porcaria lá. Não demorou, foi até de madrugada aquele jogo. Na realidade, eu até queria ser atleticano para viver o que os atleticanos estavam vivendo naquele momento, porque deve ter sido muita emoção. O seu time naquela circunstância. Mas não é garantido. O Festo queria levar um dinheirinho, né? O pessoal que estava lá naquele navio quase afundando tinha esperança de que desse certo. E deu porque o Paulo estava lá. Porque se não tivesse, teria todo mundo ido embora. Na realidade, se você for olhar bem mesmo, onde é que está o provérbio? Não é provérbio, acho que é Romanos. Deixa eu ver isso aqui. Qual? Que fala que tudo que não provém de fé é pecado. Tiago, não, tudo que não provém da fé. Eu tenho a impressão que é Romanos, né? Romanos. Não, é Romanos capítulo 13. É lá para o final. Romanos 14, versículo... Está aqui marcado, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, dentro do contexto aqui, né? Se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Se você for raciocinar, na realidade, até a esperança do incrédulo é pecado. Porque é uma esperança... Não provém de fé. É uma esperança incerta, é titubeante, é uma esperança circunstancial. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, já que a esperança do incrédulo tem base na dúvida, né? Tem base na dúvida, pode ser que aconteça, tomara que dê certo, eu tenho esperança que dê certo. Se ela tem base na circunstância, no acaso, na dúvida, não pode ser que sim, pode ser que não, e não na promessa de Deus, e sendo que a dúvida é o oposto da fé, e sendo que a dúvida é condenável, né? As Escrituras mostram que dúvida não é legal, incredulidade é pior ainda. Então tudo que não provém de fé é pecado, então até a esperança do incrédulo é pecado. Nossa. Até a expectativa deles é pecado. Isso nós temos visto, eu estou dando um resumão aqui, que na semana passada, nós vemos então o que não é dúvida, o que não é esperança. Então, o que é esperança? O que é esperança? A grande resposta está aqui no livro de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler aqui um trecho mais longo, que vai do versículo 9 ao 20. Para mim, a definição de esperança está aqui, em Hebreus capítulo 6. É muito boa essa passagem. Hebreus capítulo 6, versos 9 em diante, que dizem o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Nós vamos conversar sobre isso aí. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei.
E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. É aqui, ó. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai ser bonito assim. Eu li todo o contexto para que nós possamos entender melhor o verso 19. Na realidade, a definição bíblica de esperança é essa aqui, ó. É uma âncora. A esperança é a âncora da alma. Olha como é segura e firme. Ele vem dentro do contexto. A gente sabe que o livro de Hebreus é um livro de comparações. É um livro onde o autor, que não sabemos quem é, compara as coisas da velha aliança com as coisas da nova aliança, sendo que Jesus é o mediador dessa nova aliança, e o autor de Hebreus tenta demonstrar como as coisas que nós temos agora são melhores, são superiores às coisas antigas. Por que o autor de Hebreus usa esse argumento? Porque ele está escrevendo para irmãos que ainda vivem numa Jerusalém que está prestes a ser destruída. Uma cidade, um templo que está prestes a ser destruída. A carta de Hebreus foi escrita no final dos anos 60, né? 67, 68, 69, 66, alguma coisa por aí. Próximo de 70. Próximo de 70. Faltavam poucos anos para Jerusalém e o templo ser destruído. E o autor de Hebreus, movido pelo Espírito, ele avisa os moradores de Jerusalém. Tanto aqueles que estão, não sei se eu converto, não converto, como aqueles que estão de coração duro, estão resistindo. A gente lê lá no livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, que muitíssimos sacerdotes se converteram. Lembra desse? Está lá em Atos, capítulo 3, 4, por ali, no cantinho da página aqui. Mas que muitíssimos sacerdotes se converteram. E nós sabemos também, através da história, através do livro de Atos, através das epístolas, que Paulo falou que ele encontrava muita resistência, tanto dos judeus que não se converteram, como dos judeus que se converteram, mas ainda tinham ranço da velha aliança. Eles tinham dificuldade de abrir mão das coisas mosaicas, porque milhares de anos treinados assim, né, educados assim. Então o Espírito Santo, Deus teve paciência com eles, foi desmamando eles aos pouquinhos. Deus sabia que precisava de uma transição, que não é assim de uma hora para outra. A pessoa precisa mudar a cabeça, precisa mudar os pensamentos, precisa mudar o coração. Só que o prazo está acabando. E os que estivessem em Jerusalém iam ser destruídos não apenas fisicamente, que ia ter destruição física da coisa, como a própria religião judaica foi desmontada, está desmontada até hoje. Até hoje eles ainda não restabeleceram o templo e o sistema de culto. Está para voltar, está nas portas aí, mas até hoje, e já tem mais de 1900 anos, 19 séculos. E você vê tudo convergindo. E engraçado, e como judeu, realmente é o que Jesus disse, né? Isaías também disse,
Tem olhos, mas não consegue ver. Tem ouvidos, mas não consegue escutar. Exatamente. É igual aquelas coisas quando está na sua cara e você não vê, né? A cegueira espiritual. É a cegueira espiritual. Você vê e não vê. Não é estranho isso? Você olha e não vê. Porque toda a expectativa delas nos últimos 1000 anos... 1900. Não, 1000 anos antes de Cristo vir, desde Davi. Antes do Cristo. Desde Davi e Salomão, tudo estava levando para a vinda do Messias. Sim. Porque se lá no início teve a promessa de Gênesis 3,15, aqueles lá, eles ainda tinham uma esperança ainda, mas depois de Davi, a promessa de 2 Samuel capítulo 7, eles estavam todo mundo de olho na descendência de Davi, já sabia que ia vir ali da casa de Davi, e o tempo certinho direcionando, e tudo aconteceu como estava na palavra, e eles simplesmente estavam panguaram. Então, sendo que Hebreus é um livro de quanto? Você não quer me arranjar um copinho d'água, não? Fazer um favor? Normalmente a Elândia é mais doce, né? Mas... Vai lá buscar o... Sendo que Hebreus é um livro de contrastes, é um livro onde as coisas antigas são comparadas com as coisas novas. Gelada? Já, gelada. Gelada. É por isso que aqui no verso 9, que é o primeiro verso, ele fala: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Que copinho. Trem bom é água, né? Existem outras bebidas, mas melhor é água. Se for para morrer afogado, tem que ser na água mesmo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Coisas melhores. Que coisas melhores melhor do que o quê? Melhor do que produzir. Que o contexto está ali no 8, ó. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então ele está comparando as coisas novas, as coisas dessa dispensação, as coisas de Cristo, que ele está chamando de melhores, com as coisas velhas, as coisas da velha aliança, que ele chamou de espinhos e abrolhos, que nas escrituras é símbolo de preocupação e incredulidade. Então esse contexto, a partir do 9, tendo o 8 como base, ele está falando: larga as preocupações, larga a incredulidade, e vão mexer com as coisas que acompanham a salvação, que é a fé, que é a esperança, que é o fruto. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com seu nome mostrastes. É isso que ele está falando, da operosidade. Operosidade. Para que por duas coisas imutáveis, fala que Deus, aqui no versículo 17, ele fala da imutabilidade do propósito. Imutabilidade é o que não muda. É bonita essa palavra, né? Imutabilidade. Eu gosto de palavra difícil, complicada e longa. Imutabilidade do propósito. Está no verso 17. E no 18 ele fala: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? O propósito, isso é o quê, gente? O propósito de Deus e o juramento de Deus. A garantia é tanta, o nosso Hebreus 10, 23 aqui, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E essa promessa é baseada em duas coisas imutáveis. O propósito de Deus, Deus estabelece um plano, já era. Agindo Deus, no caso ele falando lá, quem que impede? Quem é que tem mais força para tirar a mão de Deus de onde está? A gente nem do... Como é que chama esses caras patola aí? Os Ford,
tinha um cara fortão aí, até meio que parou de brigar aí, era o Vitor Belfort, né? A gente não abre a mão nem do Vitor Belfort, quanto mais de Deus. A gente acha que pode, né? Mas tenta pelo menos com um ser humano mais fortinho, você não consegue. Tenta tirar ele do lugar para você ver, você não consegue não. Então, a nossa esperança se baseia na promessa, e essas promessas se baseiam em duas coisas imutáveis: o que Deus decidiu, o propósito de Deus, e o juramento de Deus que ele jurou por ele mesmo. Normalmente ele fala: eu juro por Deus que eu não roubei esse trem. Não, sou. Você está jurando por alguém maior que você. Deus vai jurar por quem? Ele jura por ele mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir isso que eu te falei, Abraão. Não, é o que está escrito. Ele jurou por ele mesmo lá. Para que mediador nas coisas perseguidas me falando, se interpôs com juramento, ao 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele jurou por ele mesmo. Está aí, 15, 16 e 17. E o que nós queremos, o verso 19. O que é esperança? Está escrito aqui: a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A palavra, eu olhei a palavra âncora, eu queria ter olhado a palavra âncora no grego, eu não olhei não. Olhei, agícora, sei lá como é que fala, é A-G-K-U-R-A. Agícora, parece até japonês, né? Significa âncora mesmo. Essa palavra, ela aparece 1, 2, 3, 5 vezes só na Bíblia. 4 vezes lá em Atos 27, que está falando da âncora mesmo do navio. Aquele navio lá que estava despedaçando com o pau lá dentro. E aqui em Hebreus 6,19. Mas quando você faz um estudo nos, como é que chama aquelas coisas? É léxico, né? Nos léxicos gregos, o uso da palavra dentro do mundo grego, no Velho Testamento, cada Septuaginta, e o pouco uso que ela teve no Novo Testamento, significa ancoradouro. É óbvio, né? Ancoradouro, firmeza, segurança, estabilidade. Que é o propósito da âncora, é fazer o barco ficar paradinho e estável. Sendo que a âncora é da alma, e a alma é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos pensamentos, é o centro das nossas decisões. E sendo que o propósito da âncora é dar estabilidade, não é? O barco fica andando por aí, se você joga a âncora, ela é pesada, o barco fica paradão ali, ele estabiliza. Se o trem estiver balangando, tempestade, que é o caso lá de Atos 27, eles soltaram 4 âncoras, 2 na popa, 2 na proa, bem pesada, para ver se o barco ficava quietinho, porque o trem estava pegando lá, o naufrágio de Atos 27. Então, o objetivo da âncora é dar estabilidade. Sendo que ela é a âncora da alma, e a alma é onde nós temos, além das nossas decisões e dos nossos pensamentos, mas principalmente onde estão as nossas emoções. E a gente sabe que as emoções é aquilo que responde mais rápido, e é o que nós temos de mais flutuante. Para você passar de triste para alegre, de alegre para triste, é rapidinho, é questão de minutos. Você acha uma nota de 50, fica muito feliz, você fica olhando para ela tão entusiasmado que você enfia o pé no bueiro e quebra o joelho, quebra a perna, fratura exposta. Você foi da alegria para raiva e tristeza assim em 2 segundos, né? Baixei uma nota, censurado o pi, né? Não dá nem para falar. E
a gente sabe que existe uma promessa preciosa, maravilhosa que Jesus Cristo nos fez, que está lá em João, uma das melhores promessas: Senhor, no mundo tereis aflições. Olha que promessa linda, né? A gente não tem essa promessa nas caixas. Você conhece caixinha de promessa? Já deve ter visto na casa de crente antigo, aquela caixinha cheia de... O que o senhor tem para mim hoje? Né? É o horóscopo do crente. Essa não está lá, essa promessa: no mundo tereis aflições. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A gente sabe que nós estamos no campo de batalha inimigo. Nós sabemos que os caras não gostam de nós. Ele joga pensamento errado, dá ideia errada, põe tropeço, quer que a gente peca e coisa e tal. E mesmo quando nós estamos fazendo o que é certo, está andando dentro da vontade de Deus, os problemas não acabam não, costuma piorar. Porque você fica balangando no inferno, não é igual balanga caixa de marimbondo, o pessoal não gosta. Então, normalmente, onde é que está essa passagem? Acho que é Romanos 8. Normalmente, que fala assim, que produz, uma coisa produz outra, que produz outra, que produz outra. Quando a gente está andando nos caminhos de Deus, vivendo com Deus, o inimigo se levanta. Fala esperança. Está aqui 5, achei que era lá para o 8. Aqui em Romanos 5 fala o seguinte: 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, a tribulação, o problema, é uma oportunidade de Deus na nossa vida para Ele desenvolver e fortalecer a nossa esperança, a nossa confiança nas promessas. Esperança e confiança na promessa é a mesma coisa. Você está passando por uma tribulação. Olha lá, a tribulação produz perseverança. Tem 2 jeitos de você resolver um problema: suportá-lo, atravessar a crise, atravessar o problema, resolver o problema, que é o que nós lemos lá em Hebreus 6. Abraão esperou com paciência, que ele sabia que quem fez a promessa é fiel. Ou chutar o balde, avacalhar o trem. Tô nem aí não. Está passando por esse problema aí. Chuta o balde. Ou seja, você fica livre do problema aparentemente rapidinho, você chutar o balde, ou você atravessa a tribulação, a perseguição. O que nós estamos trabalhando aqui é a tribulação. Para atravessar a tribulação, você precisa de perseverança, você precisa de paciência, de ir lidando com aquele trem ali dia após dia, e suportando a tribulação, e ficar esperando Deus dar o livramento. Aí chega o livramento, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 20 anos, 10 anos depois, chega o livramento. Uma doença, sei lá, problema financeiro, conjugal, emocional, sei lá, qualquer coisa. O que não falta é problema, né? Escolha o seu. Você estava dentro da tribulação, você perseverou com paciência, e isso vai gerar uma experiência. Nós ainda vamos entrar nesse assunto, inclusive olhando até o próprio grego. Eu não vou ir na passagem agora, mas tem uma passagem que fala que a gente, uma vez que a gente passa por uma tribulação, a gente passa a ter experiência suficiente para ajudar quem está passando por esse problema. Onde é que está essa passagem? Nós vamos ver isso na semana que vem. Um consolo com o qual você é consolado na sua tribulação, Deus te usa para levar esse consolo para outra pessoa que está passando por um problema semelhante, né? Então você passa a ter experiência. A tribulação, para atravessá-la, você precisa de perseverança e paciência. Uma vez que atravessou, você tem uma experiência,
E com essa experiência agora, eu estou tentando lembrar aquela passagem que fala assim, que uma vez que você atravessa uma situação com perseverança, você agora tem experiência para consolar o outro que está passando por uma experiência parecida. Perseverança é Romanos 5. É nessa que nós estamos. Então é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. É isso mesmo? 2 Coríntios 1, 8. Você está lembrado mais ou menos do que eu estou falando, né? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. Capítulo 1. É porque isso ainda eu pretendo entrar nesse assunto um pouco mais para frente, mas agora ele veio à tona. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Não, peraí. A ponto de desesperarmos até da nossa vida. Parará. É versículo 6. Não, é 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É aqui, ó. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque nós estamos vendo ainda a definição de esperança. A esperança é a âncora da alma. Está lá em Hebreus 6,19. Então nós estamos relacionando o Hebreus 6,19, que fala que a esperança é a âncora da alma, aqui com Romanos 5, de 3 a 5, que fala que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, por fim, produz esperança. Por quê? Quando você está na tribulação, eu vou repetir as últimas palavras só para eles pegar o fio da meada. Você está na tribulação, para atravessar a tribulação, o problema, conforme nós lemos lá em Hebreus 6, o Abraão esperou com paciência, porque ele sabia que quem fez a promessa é fiel. Você está na tribulação, você persevera com paciência na tribulação, então a tribulação produz perseverança. Você atravessa a tribulação com perseverança e tem a vitória, aí você tem uma experiência, aí você cai lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Aí com essa experiência que você tem, Deus usa essa experiência para você. Por isso que quando a gente estava lá na antiga comunidade, lá tinha o quê? 200 pessoas, 300 pessoas. É difícil do inimigo, do diabo derrubar alguém ali, senhor. Porque está todo mundo muito junto. Isso em física chama coesão. Você já estudou a coesão? As partículas estão tudo juntinhas. Se você passar por qualquer problema, alguém ali já passou por esse problema. Ou alguma criança, ou algum adolescente, ou algum presbítero, algum irmão. Sozinha você não fica. O diabo fica com um problema de criatividade. Ele não tem mais o que inventar. Porque como é que eu vou derrubar esses crentes? Eles estão todos juntinhos, um esquenta o outro, um ajuda o outro tem experiência para socorrer o outro. É difícil. Ficar em corpo, se todos os nascidos de novo obedecessem o versículo de congregar, o inferno estava lascado, porque a igreja ia arrebentar, a igreja ia sair marchando assim que ninguém segurava, mesmo porque a palavra fala que as portas do inferno prevalecem. Então, uma vez que você está atravessando a tribulação, você persevera com paciência, você tem uma experiência para passar. E essas experiências, no somatório e no conjunto, geram uma esperança, fortalece a confiança nas promessas de Deus. E se Hebreus 6,19 fala que a esperança é uma âncora para a alma, é porque se a função da âncora é estabilizar o navio, é dar firmeza, é não deixar o trem adernar, capotar, virar, não é? O navio aderna. Lembra do Batobush? De 82 para 90, morreram uns 50 pessoas lá no Rio. O navio virou, faltou âncora. O navio não tinha âncora, não tinha boia, não tinha nada. Você lembra? O Batobush virou, morreu 50 pessoas, 45 pessoas. Né? A âncora, se tivesse, estabilizaria o navio. E a âncora, a esperança, ela estabiliza as nossas emoções.
Você está passando pelo problema, o bicho está pegando, você lembra de uma promessa de Deus, o Espírito Santo vem e estabiliza a sua alma, calma, te dá firmeza. Você consegue atravessar o problema sabendo que tem recompensa, que tem braço aberto esperando, que tem a promessa de Deus trazendo resposta e trazendo até retribuição para todas as circunstâncias que a gente possa viver. Por isso que ela é segura e firme, porque ela se baseia na palavra de Deus. E a palavra fala que ela vai até além do interior do véu, te joga lá dentro da presença, lá dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus. Não existe limitação. Se o crente, ele pangua, ele fracassa na tribulação, por falta de arma e de recurso é que não é. Porque a palavra fala que Deus já nos deu todas as coisas que são necessárias para a gente viver de acordo com o que Deus quer. Isso está lá em Pedro, se não me engano. Está lá? Que Deus já nos deu tudo. Então, a âncora, A-G-K-U-R-A, isso é em grego, eu nem sei como é. Agícora, é A-G, né? Alfa, gama, capa, aí vai, né? Agícora. Ela é a âncora da nossa alma, porque ela que estabiliza as nossas emoções, ela que estabiliza os nossos pensamentos, é ela que nos dá clareza e certeza. Quando você vem mais aqui para frente, é que você está querendo encerrar. É ela que nos dá firmeza e clareza, porque nós temos como farol, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, da direção que a gente tem que ir, de como que nós temos que agir. E se o que nós estamos passando é algo que vai durar para sempre ou é algo que vai passar. E a palavra fala, agora eu não me lembro bem, mas está em algum lugar falando assim, que as tribulações que a gente está passando agora não tem nem comparação. Romanos 8. Só dá Romanos, né? Romanos 8. É Romanos também, 8? Isso. Porque... tá aqui, é Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo... O Paulo não escrevia nada com dúvida, né? Tudo dele tem certo, de fato é certo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então nós estamos ancorados na palavra de Deus, nas promessas que Ele fez, que são baseadas em duas coisas imutáveis: o propósito de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus decidiu, e o seu juramento. Nós não acabamos de ler isso aqui em Hebreus 6, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Eu fico pensando, como que as pessoas conseguem ter dúvida a respeito das coisas espirituais? Salvação, a promessa de Deus, o socorro de Deus. A linguagem das Escrituras é muito forte, não é? É muito cheia de convicção. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Não existe. A Bíblia nunca fala assim, se der eu vou lá. Não é? As coisas humanas é assim, oi, você pode quinta-feira ir lá me ajudar a fazer a mudança? Eu vou ver. Se der, vamos ver como é que... Você pode ter certeza absoluta que eu vou estar lá, irmão. E você nunca falhou numa promessa sua, e quando você faz, você pode ter certeza que você vai estar lá. Acho que não existe um ser humano assim. Acho que só Deus é assim. Todos nós já pisamos na bola em alguma coisa que a gente prometeu. Ou com um filho, ou com uma esposa, com um irmão, com pai, Paulo. Mas Deus prometeu, nós estamos lá engarrados em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a gente não precisa se preocupar.
Porque esperança lida com a firme certeza da palavra jurada. A firme certeza da palavra jurada. Então, se você tem dúvida, ou você não é crente, ou você lê a Bíblia e lê as promessas de Deus com a mente carnal, natural, escolhendo o que você acha bonito, escolhendo o que você vai postar lá no WhatsApp para todo mundo ver, ou a palavra de Deus é prática na sua vida a ponto de você agir, estabelecer as suas ações de acordo com o que ela manda, pede ou sugere. Porque você tem certeza de que essa é a melhor forma de fazer as coisas. Então tem duas maneiras de viver. Em preocupação, diante da incerteza das coisas que vêm aí, e sem saber se no final vai dar certo ou se vai dar errado, ou confiando nas promessas de Deus, agindo em cima daquilo que Ele prometeu, por não ter dúvida de que Ele vai cumprir, e no final das contas, para quem não tem uma esperança bíblica, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e para quem tem uma esperança bíblica, com certeza vai dar certo. O pastor, nosso antigo pastor, o pastor Marcos, ia falar que tem duas maneiras de viver. Acho que eu já falei isso aqui. Ou você vive um mistério, já falei isso aqui, ou você vive em mistério. Ou você vive em mistério, sem saber o que vai acontecer, e sem ter certeza. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, na hora de descer daqui, eu posso dar um trupicão aqui, ou posso achar uma nota de 100 caída. Eu nem sei o que vai me acontecer daqui 1 hora, hoje, no final do dia, amanhã, daqui 1 semana, não temos nada. Nós temos as promessas de Deus com relação ao nosso futuro. Mas no dia a dia aqui, é a lâmpada do pé que funciona. Para cada passo, uma iluminada. Você anda com a lâmpada, ele só ilumina um passo. Depois que você deu aquele passo, ele ilumina o próximo passo. Aí você deu um passo, não é assim que funciona com Deus no dia a dia? Ou você vive em mistério, sem saber para onde está indo, tateando, como diz lá em Atos 17, 26 e 27, ou você vive por aí tateando em mistério, ou você vive um mistério, o mistério da vontade de Deus para a sua vida, que você aceita e segue com esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Podemos encerrar por hoje?